bom para você estar no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui conosco. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós gostamos de contar para você histórias de amor. Porque é o amor que nos move a sermos melhores todos os dias. Quando você encontra pessoas que encontraram no amor um caminho para vencer os obstáculos, que é o que deveria ser o natural para todos nós, mas nós sabemos que num mundo tão cheio de desamor, uma história de amor pode nos inspirar. E essa história você vai conhecer hoje e você vai se emocionar com a gente, com esse casal que a gente já tô apaixonada por eles desde a primeira vez que conversei com a Nicole. E daqui a pouco você vai conhecer, eles vai conhecer muito mais, porque hoje é um dia também de comemoração. Então você fica aqui conosco, que daqui a pouco nós vamos conversar com a Vitória e com a Nicole e com o Arthur, que já estão aí, lindos na tela, esperando para conversar conosco. Hoje é dia de muitas estreias, porque hoje é dia de Dona Jussara Tainá, que eu não sei se eu chamo de Jussara ou se eu chamo de Tainá. O que você prefere, Tatá? Pode ser Thay. Thay? Thay. Thay está aqui com a gente hoje. Hoje nós vamos fazer uma receita que nós nunca fizemos aqui no programa, que é a vaca atolada, uma receita super popular no nosso país, mas tem alguns segredinhos nessa receita que vale a pena você ficar aqui com a gente para você aprender, porque justamente por esses segredinhos é que você vai entender que você consegue fazer na tua casa. Eu ainda falei, Tatá, mas dá para você fazer essa receita aqui no programa? Nós vamos te mostrar todo passo a passo e você vai aprender a fazer essa delícia. Fique aqui com a gente. E o Dr. Vinícius está aqui para conversar conosco, ele é neurocirurgião. Dr. Vinícius, a presença dele tem tudo a ver com a presença de nosso casal lá direto do Espírito Santo. Você vai entender daqui a pouquinho, que eu já vou colocá-lo na conversa já já. Mas antes, já quero dar as minhas boas-vindas e desejar feliz aniversário para o casal, porque é um casal tão perfeitinho que fazem aniversário no mesmo dia. Por pouco vocês nasceram no mesmo ano, né, Nicole? Boa tarde, Arthur. Feliz aniversário, parabéns para vocês! Hoje tem até parabéns mesmo, Deus abençoe demais vocês, que seja um aniversário muito especial, como os que vocês têm vivido nos últimos 4 anos, desde que vocês se conheceram, né, Nicole, Arthur? Muito obrigada de vocês estarem aqui, de vocês pararem um pouquinho a comemoração para conversar com a gente. Estou muito feliz de tê-los aqui com a gente, viu? O prazer é todo nosso poder estar aqui compartilhando nossa história. Agradecemos o convite. A gente é meio tímido, a gente não sabe muito o que fazer ainda, mas a gente vai soltando no decorrer do programa. O Arthur, você é sério, Arthur? Você está nervoso, Arthur? Você é meio tímido? Pra câmera, sim. Pessoalmente, eu sou bem extrovertido. Eu não vejo a hora de vocês virem aqui pessoalmente, que eu tenho muita vontade de dar um abraço em vocês. Estou super feliz. Eu quero só... Porque vendo vocês dois aí, quem está em casa não tem noção do que nós vamos conversar. E por que vocês se tornaram tão importantes para mim. Porque eu sempre falo, o nome do programa já é isso que a gente deseja para todo mundo mesmo. A nossa ideia é sempre mostrar para quem está em casa, Nicole e Arthur, que as pessoas elas podem ser felizes e podem viver tudo de bom que Deus tem para elas. E vocês têm vivido isso. Para você que não conhece a história do Arthur e da Nicole, o Arthur ele sofreu um acidente bem grave de moto 3 anos atrás, ele tinha 20 anos de idade. E o Arthur, de acordo com os médicos, ficou tetraplégico. E Nicole entrou nessa história antes disso acontecer. A gente tem algumas imagens ao longo da nossa conversa, nós vamos mostrando um pouco para vocês. E o que me chamou a atenção na história de vocês é algo que, como eu falei no início, o que seria, né, Arthur e Nicole, algo que, poxa, normal, você ama uma pessoa e daí você encontra essa pessoa e você tem uma vida legal e acontece alguma coisa que não está nos planos e nós continuamos juntos. Só que a gente sabe que essa não é a realidade. Então eu imagino que vocês, desde aquele momento até hoje, não só enfrentam o desafio diário do tratamento do Arthur, mas também de um certo preconceito, eu diria. O que você acha, Nicole? Sim, eu falo que a questão é que as pessoas acham que eu nunca sou a namorada dele, né? Às vezes a gente é assim, eles abordam falando, sua irmã, ela é sua prima, cuidadora. Ou essa cuidadora. Aí existe um pouco desse preconceito em a sociedade aceitar que uma pessoa com deficiência pode ter assim, um relacionamento e mesmo sendo jovens. Porque as pessoas só imaginam, já tá casada há tanto tempo, por isso que ela continuou com ele, sabe? Sei. Então, quer dizer, a questão do preconceito... pode falar, Arthur. A questão do preconceito é o que mais pega, na verdade, a gente, assim, porque a maioria das pessoas
quando abordam a gente na rua, elas nunca falam diretamente a mim. Elas perguntam para ela se eu tô bem, o que aconteceu comigo. Tipo assim, meio que me capacitando de falar ele. Como que se eu fosse, como se eu não existisse. É igual eu falei, hoje eu deixei de ser uma pessoa, o Arthur, e hoje eu virei o cadeirante. Então as pessoas não me chamam de Arthur. Olha lá o cadeirante, olha lá o cadeirante. Nossa, essa é a esposa dele, nossa, a namorada dele. Então, tipo assim, a questão do preconceito é que pega mais hoje em dia. Só que é interessante você falar aí. A vida numa leveza que Deus abençoe a vida deles e tá tudo certo. Mas é uma coisa muito interessante porque as pessoas não acham que a gente pode continuar amando alguém que passa por um problema como esse que você passou, né, Arthur? Sim. Com certeza. Ainda mais sendo jovens. Ainda mais sendo jovem, porque a gente tinha uma vida, a gente tinha planos, a gente tinha, como qualquer outro casal, só que hoje em dia a gente vive a mesma vida, a gente vive os mesmos planos, só que com algumas limitações, que é por causa do meu acidente. Mas o resto a gente é um casal como qualquer outro. Arthur, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você estava indo para onde quando você sofreu o acidente? Então, vou contar posso contar só um pouquinho da minha história só? Lógico. Então, eu sempre tive um sonho de trabalhar embarcado, que eu tenho um tio que ele trabalha há muito tempo nessa área, então eu já tenho outro tio também que já fez engenharia, então eu sempre tive esse sonho de trabalhar embarcado, de mecânica industrial, não. Sei. Aí eu fiz o curso de técnico mecânico industrial, e foram 2 anos. Minha vida a partir dali tava meio razoável. Eu e Nicole, a gente já tava pensando em morar sozinho. A gente já tava querendo juntar nossas coisas. Arthur, vou pedir só para você não se mexer muito, porque picotou um pouquinho do que você falou, a hora que você se mexeu um pouquinho. Só me fala de novo, você começou a trabalhar depois que você fez o curso. Vocês tinham um plano já de morarem juntos. Até aí chegou, e depois? Não, a gente já tinha um plano de morar junto, a gente já tinha comprado as nossas coisas, já tinha comprado uma televisão, nós já estávamos mobiliando a nossa casa antes de se mudar, para não ir na doideira. Sei. Aí eu já estava trabalhando na minha área, eu já estava na minha área, já que era meu sonho, aí eu estava tentando pegar uma experiência para depois ir para fora, só que no dia do acidente, eu fui para Linhares, que eu jogava futebol, sempre fui apaixonado por futebol. Sei. Aí eu tinha vindo para Linhares, que aqui é 40 minutos da minha cidade, que eu moro em Rio Bananal. Cerca de 40 minutos. Aí eu fui, joguei, voltei, eu levei ela pra padaria. Eu comprei tudo que ela queria. Eu falei assim, amor, escolhe aqui, que essa noite vai ser uma noite... Foi um dia antes do acidente. Um dia antes do acidente, essa noite nós vamos fazer uma noite especial. Aí a gente chegou em casa, eu comprei as balas que ela gostava, a gente assistiu o filme. Aí no outro dia... Conta aí, amor, conta aí que minha boca fica muito seca por conta do remédio, vou deixar ela contar agora. Aí no outro dia a gente acordou. Aí no outro dia a gente acordou, né, pra ir trabalhar. Aí eu trabalhava aqui na minha cidade mesmo, ele trabalhava na estrada da cidade onde ele morava, que era coisa de uns 20 minutos. Certo. Só que aí nesse dia ele acordou me dando um monte de beijo. Um monte de beijo. Ele me beijava muito, fazia um monte, com muito carinho em mim. Só que ele pegou e falou que não queria trabalhar comigo. Falou, amor, eu não quero ir trabalhar hoje porque tá muito frio. Aí eu peguei e pensei, não, se você não for trabalhar, você vai me atrapalhar também no meu serviço, vai trabalhar. Certo. Aí ele pegou e falou que ele não queria ir, porque queria no hospital passar e pegar um atestado. Aí eu pensei, não, você não vai fazer isso, vai trabalhar. Aí ele foi, colocou 3 camisas de frio, colocou luva. Só que ele ia trabalhar de moto. Nisso que ele saiu, ele tava lá na rua já, ele voltou porque ele tinha esquecido o capacete. Eu saí de moto sem capacete ainda. Aí ele voltou dentro lá, pegou o capacete e antes dele sair, ele não tinha esse costume. Ele foi no quarto da minha mãe e se despediu da minha mãe. Ai, meu Deus. Meu estômago tá até doendo já. É meio que tipo assim, parece que tudo foi uma despedida. Foi nesse dia que você sofreu, que ele sofreu acidente, então? Sim. Aí eu saí, fui em direção ao trabalho, cerca de... Dos 500 metros. Uns 500 metros do meu trabalho, tava pertinho, era uma reta. Só que a rodovia na época, hoje está reformada, eles reformaram. Só que era muito ruim, tinha muito buraco, tinha muita ondulação. E daí bateu no quê? Eu não sei o que aconteceu. Então, eu não sei realmente o que aconteceu, porque
apagou. Minha memória não tem como lembrar. Quem sofre acidente assim, a memória apaga. O doutor depois ele pode falar. Que e eu vou te falar, eu acho que graças a Deus, né? Que Deus é muito bom. Porque você já pensou você ficar, de vez em quando, se acordar, se lembrando do que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu acho que Deus já fez isso mesmo, que é pra gente recomeçar, sabia? Recomeçar, exatamente. Aí, pessoas que viram lá, falaram que a moto, ela travou. Ela meio que travou, ela chicoteou. Ela me lançou pra cerca. Ela me jogou na cerca, onde a minha perna direita ela agarrou na parte de cima da cerca. Pelo amor de Deus. Mas então você não bateu em ninguém, Arthur? Não, nada. A moto travou, a moto continuou do lado. Pelo amor de Deus, gente, que desespero, é isso? Para não falar que não aconteceu nada com a moto ela trincou o farol só, e a carenagem dela. Meu Deus do céu. Quer dizer, você... Aí que ela me lançou... Você caiu, então, com tudo. Você voou. Exatamente, ela me arremessou, aí eu passei no meio da cerca. No meio da cerca que eu passei, a minha perna direita agarrou, aí eu tive a extensão no meu corpo. Nessa extensão eu tava com a jugular presa, eu sempre usava todos os TPI certo da moto, aí na extensão do meu corpo eu fraturei a coluna cervical, nível C4 e C5. Sim. A minha C4, ela destroçou toda, ela não sobrou nada dela, e a C5, ela trincou, né, amor? Ela trincou. Aonde Nicole, eu tive a lesão mesmo lá. Daí ele foi pro hospital e tal, você foi avisada. Quando você já chegou no hospital, logo de cara, o médico já falou o que tinha acontecido e já meio que tirou as esperanças assim, ou demorou um tempo ainda? Então, quem me avisou, na verdade, foi o primo dele. Eu tava me arrumando para ir trabalhar e o primo dele me ligou falando que o Arthur tinha sofrido acidente e tudo mais, mas que ele tava bem. Até então, na minha visão, ele só tinha se relepado todo, ia ficar em casa e ia se recuperar, né? A gente não imagina, assim, a Nossa, claro que não. E aí eu fui pro hospital, né, esperar ele chegar. Aí, desde que ele chegou, eu vi aquele alvoroço dos enfermeiros indo pra fora, aquela ambulância com aquele barulho, aquele som, sabe? Aquilo foi me angustiando muito. E quando desceram ele com a maca, ele tava desacordado. E aí, ele tava com o rosto meio preto, né? Que era do barro. Sei. E o nariz com um pouco de sangue, assim. Parar ali pra tocar nele. Eles já foram correndo, tipo assim, com ele direto pra sala de emergência. Sei. Só que aí, nisso, a minha sogra chegou um tempo depois. Aí, nisso que chegou, foram levar ela para a sala da assistência social. E como ela trabalha nessa área de hospital, ela sabe que quando leva para a sala da assistência social não é grave. Nada notícia boa, né? Aí a gente começou a escutar ela chorando lá de dentro. Aí foi o que foi preocupando a gente. E aí os laudos dele ia chegando somente com 72 horas. Tipo assim, tem que esperar. Ele não chegou indo direto para UTI. Ele foi para a sala vermelha porque ele estava com 33 batimentos cardíacos. Nossa, ele estava quase morto, né? Nasceu de novo. Só para ressaltar, abrir umas aspas aí, ao decorrer desse caminho, eu tive 2 paradas cardíacas. 2 paradas cardíacas. Céu. Aí eu tive que parar a ambulância para ser entubado, para não morrer, né? Você quase morreu mesmo, né? Ô, Nicole. Exatamente, eu fui 2 vezes. Pode falar. Pode falar. Não, eu fui 2 vezes lá com Jesus e voltou. Eu fui 2 vezes com Jesus lá, deu um abraço nele e falou assim: ô meu amigo, nessa hora não, volta pra lá. Volta, meu filho, volta que tem uma moça te esperando. Aí a gente tem imagens. Tem vários vídeos que eu conheci a Nicole e o Arthur através do Instagram. Eu amo o Instagram para essas coisas. Tem muita coisa ruim no Instagram, né, doutor? Mas também tem pessoas assim que inspiram a gente. Daí você está vendo, eles fazem várias retrospectivas. Agora, ô Nicole, eu quero saber o seguinte. Quando foi que você teve essa notícia e que você decidiu sair da sua casa e dar um outro rumo? Eu digo um outro rumo porque eu sei que você estuda, você trabalha, mas é diferente de antes. Você tem uma pessoa, o Arthur hoje precisa de você mais próxima, né? Então vocês têm essa aliança de amor, que é uma coisa fortalecida, que não é um negócio que aconteceu ontem, vocês estão assim já há 3 anos. Mas quando é que você decidiu? Porque você tinha 21 anos de idade. Você poderia ter continuado com ele um tempo, sei lá, e ver, como a gente sabe que acontece muito hoje, que as pessoas vão embora quando a gente tem problema. A gente sabe disso. Estou falando de um problema, não estou nem falando de algo tão grave. Então, quando que você decidiu mesmo, você falou, não, vou ficar aqui no largo desse cidadão nem a pau? Oi, Nicole?
Ah, não, que na hora dessa pergunta tão importante, vou até sentar, vem pra cá, Lu, comigo, que eu vou até sentar aqui para esperar. Caiu, Dai? Não, eu lamentei, fui de chorar assim. Peraí, porque, menina, na hora que você começou a falar, meu estômago até doeu aqui, porque travou. Eu não ouvi tua resposta. Você ouviu minha pergunta, né? O sinal tá ruim? Ouvi. Você ouviu? Agora você tá voltando. Me responde. É que eu não ouvi a sua resposta, porque deu uma travada. Me conta, quando que você resolveu fazer isso? Então, quando eu soube do acidente dele, né, e estava recebendo os laudos que ele devia ficar tetraplégico, mas eu nunca fui de fraqueza porque eu sabia que ele iria melhorar. Obviamente, meu sonho é que ele voltasse a andar, tivesse a independência dele, mas eu queria somente que ele ficasse vivo, sabe? Sei. Aquilo dali já bastava, porque eu falo bem assim, só que tá na condição de perder uma pessoa que ama, sabe o quanto um fôlego de vida, tipo assim, já é o bastante. E aí, foi logo quando ele saiu da UTI, eu fazia faculdade na época e trabalhava no comércio. Aí eu pedi conta do comércio, né? Eu trabalhava com meninas, eu vi que precisava ajudar os pais dele. Só que eu não imaginava que seria, tipo assim, longo também. Pra mim seria o mais rápido. Pra mim eu ia ficar uns 5 meses na casa dele e iria voltar pra minha casa. E aí eu falei, cheguei na UTI falando isso com ele, falei, vou me mudar pra casa. Quando eu faculdade também. E aí ele pegou e falou que ele não queria trocar essa faculdade, porque iria atrapalhar os meus sonhos. E ele falou, mas eu não quero atrapalhar a sua vida, a gente vai dar um jeito e você vai continuar fazendo sua faculdade. Hoje, graças a Deus, eu vou concluir ela esse ano. Eu falo que Deus arruma jeito pra tudo também. Agora, vocês vivem, até hoje vocês vivem com a família do Arthur ou hoje são só vocês dois? Na família dele. Tá. No momento ainda com a minha família. Mas pretendemos seguir nossa carreira solo aí. Que lindo, gente. Olha, daí tem uma coisa que eu acho importante a gente destacar. O Arthur, eu vi uma entrevista sua no podcast que você disse assim, que todo mundo achava que você tinha implorado para Nicole ficar. Que não, as pessoas não acham que uma pessoa é capaz de ficar com a outra e amando a despeito de todas essas dificuldades. E você disse que foi exatamente o contrário, que você falou para ela que até você chegou a achar que ela fosse embora, Arthur, quando você viu, que você se conscientizou do que realmente tinha te acontecido? Sim, porque eu fiz 16 dias em coma induzido. Aí quando eu acordei, a gente acorda sem entender nada. Eu sabia quem ela era, sabia que ela era minha namorada, mas não fica muito tempo sozinho. Então, a maior parte do momento que a gente pensa de tudo. Lá foi o momento da minha vida que eu mais pensei de tudo. Imagina. Questão de amizade, tudo, família, tudo. Aí eu falei assim, caraca, velho, eu tô desse jeito aqui, a mulher falou que eu não vou mexer nada, e na época eu nem falava. Por conta da traque, eu não falava ainda na época. Aí eu falei assim, caraca, cara, meu relacionamento tá dando certo, a gente tem nossas coisinhas agora, será que ela vai continuar comigo? Ela chegou na UTI, a primeira vez saltitando, pulando, toda feliz. Eu falei assim, meu amor, eu tô com você, eu não vou te abandonar, a gente vai viver isso daí junto, você vai sair dessa. Eu vou te ajudar. E em nenhum momento, tipo assim, depois que eu saí do hospital, eu fui pra casa, essa doida aqui, ela apareceu lá em casa com a mochila, apareceu com a mochila. Ah, eu não sei se eu choro ou se eu rio com vocês, eu vou falar. Ela chegou e falou assim, oi, meu amor. Aí ela chegou pra mim, ela chegou no meu quarto, tava na maca, ela jogou a bolsa no chão e falou assim, oi, meu amor, vim morar com você. Eu falei assim, você tá doido? Pedi pra você vir morar com você. E, tipo assim, eu sempre falei com ela, eu sempre falei da dificuldade que a gente ia passar. Nossa. Eu nunca escondi isso daí. Eu falei assim, ó, meu amor, você tá apta a você fazer o que você quiser, porque aconteceu isso comigo. Então, não é justo talvez eu tentar parar a sua vida pra você cuidar de mim, mas sempre partiu dela. É muito lindo. Quando ela isso. sai sozinha, ela me liga. Quando ela sai sozinha, ela fica me ligando. Ai, meu amor, tô com saudade. Era pra você ter vindo. Ô, então, mulher apaixonada, hein, Arthur? Graças a Deus. Se você tinha alguma dúvida, meu filho, você não pode ter dúvida nunca.
Olha, eu vou colocar o doutor na nossa conversa, porque eu pedi para o doutor Vinícius vir aqui, ele é especialista, ele é neurocirurgião e especialista nesse assunto. E por que eu pedi para ele estar aqui com a gente hoje? Porque eu acho muito importante 3 coisas que eu vi na história de vocês. Primeiro que nós estamos falando, o Arthur faz parte de uma estatística, porque a imensa maioria dos casos de tetraplegia no nosso país está relacionada a acidentes de trânsito. Não é especificamente o teu caso, porque você praticamente se acidentou com você mesmo, né, Arthur? Então a gente não pode nem jogar. Você e a cerca, vocês se acidentaram. Mas os acidentes, eles são, a maior parte no que diz respeito, são mais de 11 mil casos por ano no nosso país. E por que eu pedi para o doutor vir? Porque a gente sabe que a tecnologia tem avançado muito, mas esse sentimento que une vocês, porque a gente vê, a Nicole não me parece uma pessoa muito alta, mas ela praticamente pega você no colo e ela faz, você não está afim, ela só volta te chacoalhar e bota você para trabalhar e para se mexer. E a gente percebe que você está se mexendo, não só nas imagens que a gente tem, mas também aí quando você está quase pegando já o copo sozinho para tomar água. Isso é um mega de um avanço, né, doutor? Boa tarde, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Doutor, eu estou feliz com a tua vinda, porque eu sei também que a tua opinião motiva quem está do outro lado, que é a Nicole e o Arthur, a continuar. Sim. O sentimento, o companheirismo, o amor, essa determinação, isso ajuda no tratamento, doutor? Ou eles são um caso isolado? Sim. Bom, primeiro, boa tarde, Keila, muito obrigado pelo convite. Também, eu acho que é muito interessante querer ajudar genuinamente as pessoas. Eu acho bem legal o seu programa, isso é fundamental. E parabéns ao casal, especialmente pelo aniversário de hoje, né? E agora vamos falar desta situação. Parabéns, dessa situação. Sem dúvida, a rede de apoio que nós chamamos, né, faz toda a diferença, sem dúvida, faz toda a diferença, para que as pessoas tenham acesso ao sistema de saúde, né? Não é só você ter disponível o sistema de saúde. O acesso envolve o trajeto, por exemplo. Então, precisa de pessoas que ajudam isso. E, frequentemente, são pessoas próximas nessa fase aguda que a gente chama depois do acidente, né? Às vezes, vizinhos ou parentes próximos ajudam muito, faz toda a diferença. Então, isso é fundamental. Agora, essa questão do afeto, né? Essa questão de ter um cuidado afetivo, próximo, de alguém que gosta da gente, sem dúvida isso nos contagia, né, nos contagia e nos faz bem e principalmente, né, nos mantém acreditando que é possível, porque no começo é muito assustador você perceber o seu corpo sem movimento e não saber o que vai acontecer. Então, quando você tem alguém do seu lado para dar apoio, isso faz toda a diferença, ajuda muito e motiva, né? E doutor, quando eles receberam, eu sempre falo que é quase um veredito, né? Porque o que os médicos diziam, que a Nicole me contou, é que o Arthur ia ficar em estado vegetativo. Uhum. Ele não está mais em estado vegetativo, ele tem se movimentado. Sim. O nosso cérebro, ele é quase que reprogramado através dos exercícios para isso, doutor? Isso, sem dúvida. Primeiro assim, o cérebro reage muito bem a problema traumático, acidentes. O cérebro, o tecido nervoso como um todo. Então, numa lesão da medula, por exemplo, só exclusivamente uma lesão da medula, em poucas horas o cérebro já está diferente, querendo já ajudar a medula a funcionar diferente. No caso do Arthur, que sofreu um acidente, perdeu a consciência, chegou a tempo no hospital, isso é importante, quer dizer, o pré-atendimento foi bem feito, chegou no hospital, foi bem atendido, essa questão de colocar o tubo facilitou a oxigenação do cérebro e também da medula, quer dizer, tudo isso ajudou o cérebro e a medula a recuperar melhor. Então isso aconteceu e isso sempre acontece. A questão é o grau que isso acontece. Tá. Então, sempre acontece algum tipo de melhora, às vezes não o suficiente para que a pessoa consiga ter tudo o que fazia antes, mas sempre existe. Certo. Como eu disse, depende do grau da lesão inicial. Né? Então, se a lesão é muito grave no começo... E no caso dele, que é C4, C5, a gente que é leigo não entende. O que é? Aquele gominho da coluna, doutor? É isso? Isso. Quando ele fala C4, C5, é o osso, é a vértebra. Como se fosse aqueles gominhos para a gente que é leigo. São os gominhos que protegem a medula, que é a espinha que está logo atrás. Então, como ele falou que machucou bastante C4, né? Ela bateu na medula e machucou a medula. Quando a gente fala que machuca a medula, não estamos falando que a medula soltou, descolou, né? Assim, ela soltou, cortada no meio. Não, ela é machucada, só que como ela é muito pequena, do tamanho do nosso dedo anular, né, ela para de funcionar. Então, pela batida. Mas assim, por exemplo, quando a gente quebra um braço, vai restaurando. Sim.
a coluna não acontece isso? Não tem uma maneira de restaurar essa medula, de passar um remédio, curar isso? Boa pergunta. A pessoa tem que ficar sem andar, meu Deus? Pois é. De certa forma... Vocês perguntaram isso pro médico, Nicole? Porque a primeira coisa que eu penso é isso. Gente, tanta tecnologia nessa vida, não dá para passar um remédio nessa medula, não dá para colar todo o osso, como quando a gente quebra o braço. Vocês perguntaram isso pro médico, Nicole? Sim, igual a gente foi pro hospital de reabilitação Rede Sara, eu já cheguei lá perguntando, tu vai voltar a andar? Aí eles falaram, e tipo assim, é que as pessoas tipo assim, perguntam sempre, né? Só que a gente foi estudando mais sobre a medula e tudo ao tempo. Foi vendo que não é do dia para noite. Não. A medula não é igual você falou, mencionou o negócio do braço. Passar o remedinho, né, Arthur? Ou uma ralada. A medula... Exatamente, a medula é uma parte do corpo nosso que é a parte mais sensível, que é uma das partes mais importantes do nosso corpo, como o nosso coração e nosso cérebro. Ela que manda ali no nosso corpo, praticamente. Então, quando a gente sofre um trauma, é meio que, tipo assim... É meio que, eu vou colocar assim, quase impossível regenerar ela. Porque ela não regenera, que ela não tem como... Olha lá, vocês igual que eu falo assim, é igual exemplo... Vocês estão médicos igual o doutor aqui, vocês estão vendo, né? Que vocês estão explicando para mim como o doutor estava explicando. Não regenera, doutor, não tem remédio para isso, como já falaram para o Arthur. Não, ainda não tem uma regeneração completa. Como eu disse, a própria medula traz células para o lugar para querer... regenerar sozinha. Que é o que está acontecendo com o Arthur, isso, nessa evolução toda. Exatamente. Existem células que estão vivas que passam até a função daquelas que morreram para que ele possa recuperar. A gente chama isso de plasticidade. Então, isso também é possível e também é acelerado pela reabilitação. Né? Os exercícios, tudo que eles têm feito. Exatamente. Exercício, que é movimento, toque, né, o contato, tudo que você consegue estimular a medula. E também tem o estímulo cerebral. A gente sabe hoje em dia que para recuperar a lesão da medula também precisa ter um estímulo maior do cérebro. E você está assistindo a gente, você está vendo aí algumas imagens dos vídeos deles, da Nicole. A Nicole dá um minuto de paz para o Arthur. Porque toda hora, né, Arthur? Você não tem um minuto de paz, né, Arthur? Porque ela não deixa você ficar parado. Quanto tempo de exercício você faz por dia, Arthur? Já vai ela... Geralmente eu faço academia de manhã cedo, das 10, aí eu almoço. Aí à tarde eu faço uma hidroterapia, que é uma piscina, que o doutor sabe, é muito bom a piscina, que deixa o nosso corpo leve. É ali, a piscina, na verdade, é um dos momentos que eu mais gosto de estar, porque o nosso corpo fica muito leve e parece assim... Eu consigo controlar o corpo todo na piscina, como se fosse uma pessoa normal. Ah, então a movimentação é melhor. Quer dizer que você faz exercício 3 vezes por dia, Arthur? Exatamente, 3 vezes na semana. Academia, segunda, quarta e sexta, e hidroterapia também. Doutor, eles estão no caminho certo, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. A reabilitação, ela é multidisciplinar e para que ela funcione, ela tem que ser interdisciplinar também, que os profissionais se conversam, a família está também participando, entendendo, em casa ele tem todo esse apoio, quer dizer, tudo isso faz parte da reabilitação funcionar. A questão especificamente do movimento, da parte física, é fundamental para acelerar a reabilitação. Então, sem dúvida, eles estão no caminho correto. E é importante que tenha um médico acompanhando. Quando eu falo médico acompanhando, em geral, é um médico... O mais importante em todo esse processo é o fisiatra, né? Que é um médico especialista em reabilitação, que dá os caminhos e orienta toda a reabilitação pelo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. A questão da parte urológica é importante, intestinal. Quer dizer, tem uma série de especialidades que ajudam, mas um clínico geral acompanhando, ajudando a ver como é que está a função, por exemplo, do xixi, do cocô, como funciona isso, ajuda muito todo o corpo a recuperar, no caso, a medula funcionar melhor. E o que vocês estão sentindo, especialmente você, Nicole? Porque eu sempre falo, quando nós passamos pelo problema, no caso do Arthur, você até me corrige, Arthur, se eu estiver errada, a gente tem aquela ansiedade de melhorar logo. Então, parece que por mais que a gente... Eu falo, claro, eu tive uma coisa bem menor. Eu falei a história do braço porque eu quebrei o punho de uma maneira bem grave no ano passado. E daí eu senti essa dificuldade e para mim, por mais que eu melhorasse, não estava bom. Então, a gente nunca acha que está bem, que está melhorando. Agora, você, Nicole, que está acompanhando desde o início, como que você enxerga essa melhora? Você acha que o Arthur está evoluindo bem? O que os médicos falam?
tá evoluindo bem até demais, porque eu cheguei no hospital... Como é que é? Ele tá evoluindo até demais? Tá picotando muito, viu, Nicole? Tenta se ajeitar um pouquinho, Nicole, porque eu não tô te ouvindo de novo. Você falou que ele tá... no hospital, ele só ficava no pescoço, deitado assim na cama. E agora? Tá assim. E agora, igual ele não sentava na cadeira de roda. Só pelo fato dele conseguir sentar hoje na cadeira de roda, é uma questão tremenda, não sei nem o que falar. Não, e tem algumas imagens de vocês, estavam até no carnaval, né, menina, esses dias? Sim, a gente vai pra trio, a gente vai pra praia, a gente vai pra tudo quanto é lugar. Eu levo ele pra tudo quanto é lugar comigo. Ô, Arthur... Isso também é... pode falar. Isso também... Lógico que não são todas as pessoas, mas que na reabilitação faz a total diferença você sair para locais, você se enturmar com outras pessoas, por mais que as pessoas olhem torto para você, como se fosse uma pessoa diferente delas, não tem? Só que você sair, você se sentir uma pessoa, como eu posso falar, normal. Eu sei que sou uma pessoa normal, mas eu boto esse termo. Sem limitação. Sem limitação nenhuma. Isso ajuda o seu cérebro tá ali, que ele esquece que você é cadeirante, que ele esquece que você tem lesão medular, ele esquece que você tem dor, então... dificuldade. Então, essa parte que eu falo também da reabilitação é muito importante também de você ter uma inclusão em seu lazer. O doutor pode falar aí que essa parte também é muito boa para o nosso cérebro. Ajuda, né, doutor? Exatamente, sem dúvida. E é interessante escutar a opinião do Arthur falando o que a gente vê na realidade e o que é importante. Essa reintegração que a gente chama social... Você não ficar prestando atenção nos outros, né? Exato. Essa exposição... Nós falamos isso para os pacientes, né? Ao ambiente, às pessoas, ao toque, a conversar. Isso ajuda, sem dúvida, o cérebro a recuperar melhor e faz diferença, sim, na sua motivação e, com isso, melhora a sua reabilitação. Doutor, eu tenho fé. Sim. Então, na fé, eu acho que a Nicole e o Arthur também, porque senão eles não se esforçariam tanto para melhorar. Sim. Então, eu acredito, embora eu sei que a medicina não tenha uma perspectiva de cura para a tetraplegia, a gente sabe disso e vocês também sabem, né, Nicole? Que vocês devem ter ouvido isso várias vezes, o que eu estou dizendo aqui, né? Tanto você quanto o Arthur. Que não tem que a cura não existe e tal. Mas eu não sou desse turno. Eu nem quero que eu nem quero que o médico chegue perto de mim e fale assim, daqui a tanto tempo você vai voltar a andar, hein? Por que você não voltar? E aí? Qual o trauma que eu vou criar na minha cabeça? Aí é outra depressão, é outra coisa. Então, você vai vivendo com aquilo que você está aprendendo todos os dias, né? Eu acredito. Exatamente. Mas o que a medicina, doutor, fala no que... Porque eu acredito que você vai voltar, Arthur. Porque eu acredito muito naquilo que Deus faz para nós, dentro daquilo que a gente faz também. Porque eu sempre falo que o milagre, ele acontece a partir do momento que nós esgotamos todas as nossas possibilidades. E você tem esgotado todas as tuas. Aquilo que está no alcance de vocês, vocês têm feito. Então, daqui para frente é um milagre. E eu acredito totalmente que isso vai acontecer e vou ver vocês aqui muito bem. Agora, o que a medicina fala, doutor? Amém, se Deus quiser. Pode ter certeza, pode escrever aí. Ainda bem que vai ficar gravado. Então, doutor, agora dentro daquilo que vocês estudam, o que a gente pode dizer de avanços na medicina que coloquem o Arthur 90% melhor, andando pelo menos, mesmo que seja devagar, com bengala, mas retomando um pouco daquilo que ele tinha antes? Então, o que é importante, antes de eu chegar aqui ao estúdio, eu fui dar uma olhada na literatura médica para ver quantos estudos hoje, exatamente minutos antes de chegar aqui, estão em andamento hoje no mundo para lesão medular. São mais de 1.900 estudos acontecendo neste momento no mundo. Tentando achar uma clínico, entre aspas, cura. Cura para a lesão da medula. Então, a todo momento, a gente tem alternativas que surgem e que melhoram a expectativa de recuperação. Hoje, a gente ainda não tem algo que possa fazer com que isso se reverta completamente imediatamente. Mas, como eu disse, isso no mundo inteiro tem acontecido. Nos últimos anos, não há dúvida de que melhorou muito a reabilitação medular, às custas da robótica, por exemplo, o que nada mais é, entre aspas, de colocar você em pé, por exemplo, para que você possa ver o mundo de forma diferente. Quando você passa a ter uma vida, né, neste nível, porque você está o tempo todo sentado e você fica em pé, o seu cérebro já muda. Então, ficar em pé na reabilitação já faz diferença. E a gente tem, no Brasil, isso, robô para ajudar você a fazer em ambiente de reabilitação especializado, né, esse tipo de recuperação.
Existem outros estímulos que é possível fazer na medula para que é esse que o Arthur tá... É você que está fazendo aí, né, Arthur? Sim, eu faço essa reabilitação. Eu fui convidado pela Universidade aqui do Espírito Santo, a UFES. Que legal! Acharam meu caso bem interessante. Eles acharam meu caso bem interessante, porque eu tenho uma tetraplegia e eu tenho minha sensibilidade no meu corpo totalmente preservada. Olha só! Aí eles falam assim, eu tenho uma chance muito grande de recuperação por conta da minha sensibilidade. Aí eu faço é o Locomate, o nome desse robô aí. Isso. Em pé. O que o doutor ressaltou aí, quando eu fico em pé, é uma das melhores sensações da minha vida, cara. Imagina. Você enxergar... Eu falei com ele assim, caraca, amor, eu sou alto assim, que quando eu fico alto, quando eu tô em pé, parece que eu tô numa escada, que eu tenho 86 de altura. Que lindo isso, né? É porque você volta a ser o que você era. Isso ajuda também o cérebro a funcionar melhor, né, doutor? Ajuda sem dúvida, ajuda sem dúvida. Ele está tendo acesso ao que tem de melhor em termos de reabilitação para estimular, né, a medula a recuperar. Também tem a situação dele específica, que tem, por exemplo, essa preservação da questão da sensibilidade, que também ajuda, né, na reabilitação, no caso dele específico. Então, tem, assim, tá no caminho certo, Arthur, eu acho que é por aí. Você está vendo bem. Isso, né? Tá indo bem. Sim, tá indo bem. A gente não tem uma... É o que eu falo, né? Obrigada, viu, doutor? Imagina. O Nicole e Arthur, então, né, eu acho que tudo que vocês têm vivido, né, a gente tem visto um milagre todo dia, né? Por isso que eu estou feliz. Eu pedi até... Eu sei que vocês estão comemorando o aniversário e eu falei, vamos comemorar junto, porque eu acho que vocês têm tanta coisa para comemorar, né? E eu quero fazer parte dessa história de vocês, sabe? Quero que vocês fiquem aqui comigo sempre para me contar o que está acontecendo, até que a gente veja tudo como a gente sonha. Qual é o maior sonho de aniversário que vocês têm? Se vocês pudessem escolher um presente hoje, qual seria? Nicole primeiro. Hoje, na atualidade, sendo bem sincero para você... Eu primeiro. Olha lá, nem deixou, Arthur, tá vendo? Nem deixou você nem deixou ela falar. Fala você primeiro, Nicole. Primeiro as damas. Desculpa. Um presente de aniversário, assim, que eu falo do nosso sonho é fazer uma viagem. A gente sempre programa de viajar. Só que eu falo que ainda está um pouco difícil por conta da acessibilidade no mundo ainda, que nem todos os lugares são acessíveis, assim. Quando são... E para onde vocês querem ir? Qual é o seu sonho de viagem, Nicole? Ai, não, gente, que caiu a ligação. Vou morrer se não souber para onde ela quer viajar. A gente vai... Voltou, Nicole? Tava morrendo aqui de curiosidade. Nas horas das respostas mais interessantes, dá uma pifada nessa imagem, eu quase morro. Para onde que você quer ir, Nicole? Então, antes do nosso acidente, nós dois, no nosso aniversário, nós íamos fazer uma viagem para o Chile. Nosso sonho é conhecer a neve. Nosso sonho é conhecer a neve. Aí vamos ver agora, né? Vamos ver, que agora que você está melhorando, já pode ser essa. Mas você, antes de eu falar para a Nicole falar primeiro, você falou, olha, Keila, nessas alturas, não sei o quê, o meu sonho é... E a gente te interrompeu. Qual é o seu, Arthur? Hoje em dia, sendo bem sincero para você, é ter minha casa própria. Que legal. Que lindo. O meu sonho hoje em dia é ter minha casa própria. Toda adaptada. Toda adaptada do meu jeitinho. Que se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. Eu tenho certeza disso. Não sei nem se você vai precisar dela toda adaptada assim, porque do jeito que a coisa está andando, talvez você não precise de tanta adaptação como a gente está pensando agora. E pelo que o doutor está falando, eu não acredito que em 1.900 novos estudos em andamento não aconteça nada para reverter completamente essa história. Mas eu quero que vocês tenham certeza de uma coisa. O que a gente deseja para vocês hoje não é só tudo de bom para você, como é o nome do programa, é tudo de excelente. Que vocês saibam que aqui, que eu já me considero, já falei tanto na cabeça da Nicole, que já me considero dessa família. E eu oro por vocês, e eu peço a Deus por vocês. E hoje eu chorei de ver vocês aqui, a hora que vocês entraram, mas de alegria. De ver o tanto que vocês têm para comemorar num dia tão especial. Porque a Nicole falou algo muito importante no começo. Quando a gente ama alguém, a gente quer essa pessoa viva. E a alegria da Nicole, eu entendo perfeitamente você. A tua alegria, o teu amor, é que tem motivado também o Arthur, porque não tem nada melhor no mundo do que ser amado, né, Arthur? Então, eu desejo que Deus abençoe demais vocês, que esse amor prevaleça
para a vida toda e que vocês colham tudo que vocês têm plantado na vida de tanta gente. Porque às vezes a gente não tem noção de que aquilo que a gente faz para o outro transborda para tantas pessoas no mundo inteiro que clicam ali na internet e têm acesso à história de vocês e se sentem motivadas a não desistir nunca do sonho e do problema e de vencer, seja ele qual for. Então, que Deus abençoe demais vocês nesse dia. Estou muito honrada de tê-los aqui e estou esperando vocês aqui mesmo em São Paulo comigo, viu? Para eu dar um abraço em vocês e não soltar mais. Se Deus quiser. Te abençoar, a gente vai um dia participar aí no estúdio para conhecer você, conhecer toda essa equipe aí que abraçou essa causa nossa, chamou a gente, está aqui dando total suporte. Eu tenho gratidão por você ter abrido a porta para a gente, que é a nossa primeira vez da nossa entrevista assim. Então, eu só tenho gratidão por vocês e você pode ter certeza que vocês marcaram a vida da gente um pouquinho. E vocês não se esqueçam da gente. Contem comigo para tudo que vocês precisarem. Doutor também já coloca o doutor à disposição aqui. O que vocês precisarem, o doutor está aqui também. Contem conosco, né, doutor? Sim, com certeza. Boa sorte. Está no caminho certo e parabéns. A gente te ama, viu, Nicole, Arthur? Muito, muito também mesmo. Vocês. Obrigada. Feliz aniversário para vocês. E não pensem que eu vou esquecer, porque eu vou chamar vocês toda hora para saber como é que estão as coisas por aí, viu? Pode ficar à vontade, pode encher o saco, esse é o saco bom. Ah, pode ter certeza que eu vou. Um beijão pra vocês, feliz aniversário. Ei. Obrigado, tchau. Tchau. Que lindo, né, doutor? Muito legal. Vale a pena tentar e não desistir nunca, né, doutor? Sem dúvida. A medicina também fala isso, né, doutor? Sim, eu acredito, nós temos estudado isso cada vez mais, né? A importância do afeto, da crença, da espiritualidade para a recuperação. Isso, sem dúvida, faz diferença. Doutor, fica aqui com a gente para experimentar a nossa receita daqui a pouco, viu? Por favor. Os contatos do doutor estão na tela para você que você tenha a oportunidade de conhecer melhor o trabalho dele. O doutor atende em vários hospitais aqui em São Paulo. É uma alegria. O doutor está estreando aqui com a gente hoje, num dia tão especial. Legal, obrigado. Vamos acompanhar e eu vou contando tudo para você. Sim. Desse casal lindo. Vou dar uma paradinha rapidinho, a gente volta já, depois do intervalo. Nós vamos aprender a fazer a vaca atolada da Tatá, que você vai amar. Não sai daí, não. Estamos de volta com tudo de bom para você. Já conhecemos uma história linda que vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. E já tô aqui perto dessa estreante linda, que essa doma maravilhosa, meu Deus, toda florida, para trazer alegria pra gente e para encher a nossa pança de comida boa. Eu fui lá no switcher e falei pros meninos, gente, tem vaca atolada no programa. Já pondo meu cabelo para trás, para começar a cozinhar. Quem vê pensa que vou cozinhar alguma coisa. Mas vai aprender, vaca vai fazer atolada. Ó, o negócio é o seguinte, você sabe que a gente não tem muito tempo, você que tá em casa, mas a Tatá, o que ela fez? Ela trouxe as 3 etapas que a gente pede para você que está na sua casa saber que dá para você fazer sim. Tem a pronta, tem a semi-pronta e tem aqui que ela vai ensinar você a temperar a carne direitinho para você fazer essa carne com mandioca, que é uma delícia. É maravilhoso. Como que eu escolho a mandioca, Tatá? Então, aqui em São Paulo, infelizmente ou até felizmente, né? A gente tem 2 tipos de macaxeira. Né? Macaxeira. E uma das é a macaxeira manteiga, né? Que é uma macaxeira maravilhosa. É aquela amarelinha. Não, essa não é. E é aquela amarelinha que quando a gente corta, coloca no fogo, ela abre o bico. Já desmancha. Isso, ela abre muito rápido. A casca é marrom, mas dentro ela é mais amarela. A macaxeira manteiga, ela você conhece quando você pega a ponta do dedo e você faz isso aqui, ela sai só. Ah, então é ela bom sai saber. Sozinha. Mas acho que essa tem pouco para vender no mercado, tem né? Tem pouco. Eu vou te contar um segredo do lugar que você consegue a macaxeira manteiga. Conte, não tem esses filha, rapazes. Eu sou de João Pessoa, Paraíba. Oh, meu Deus, um beijo pra Paraíba. Tá chegando Campina Grande, tá chegando as festas de junho, exatamente. Meu Deus. E olha só, a gente tem uma ilha de festas juninas maravilhosa. Pelo amor. É isso. Bom, mas então, lá tem, mas aqui não. Como é que tem que fazer então aqui? Então, o que acontece? Aqui você pode encontrar essa macaxeira manteiga, geralmente nessas feiras, e esses rapazes que ficam com um carrinho de mão. Às vezes as pessoas não dão nada por esses rapazes, mas eu vou te dizer, são as melhores macaxeiras que existem. Mas é porque muitas vezes eles não limpam direito. Daí você vê ainda meio que no barro, né? Daí a pessoa fala, isso aí não deve ser boa. Mas esse é o legal, sabe por quê? Tá no barro porque eles acabaram de arrancar. Entendeu? Aí você pega no mercado... Nem sei se aqui no centro de São Paulo tem, mas perto da minha casa tem bastante.
Tem aqui bastante, também? sim. Olha, legal. E aí o que acontece? É um pouco difícil porque eles são ambulantes, eles vão andando, né? Eles não ficam parados. Mas, enfim, é um pouco difícil às vezes. Certo. Pelo motivo deles viverem andando e eles não têm um ponto específico. Mas e no mercado? Como que eu posso fazer? Para mim achar uma macaxeira melhor, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a pontinha do dedo, unha, ó. Vou fazer assim. Certo. Saiu com facilidade? Essa. Ela tá melhor. Agora vamos lá. E é isso. Tô te acelerando porque Tá tem bom. 15 minutos. O tempo passa, a gente E não aí, vê. gente, Por o onde que começamos? acontece? Eu vou começar primeiro com a macaxeira. Certo. Portão da macaxeira. Como você falou, sempre do barro, ela sempre vem com uma terrinha. É legal lavar. Tá. Eu deixei ela lavada, né, pra adiantar o processo. E aí eu vou cortar ela. Eu gosto de cortar ela em pedaços menores, porque fica mais fácil de tirar a casca. Descasco, ponho na panela com água. Por quanto tempo, Tatá? Assim que eu descascar, eu vou colocar na panela com água. Eu coloquei esse recipiente com água aqui, por quê? O legal é, enquanto você vai descascando a macaxeira, você vai deixando numa vasilhinha com água ela para você lavar. Porque ela fica assim, ó. Coloco em pedaços assim. Em pedaços assim e sempre lavo. E deixo aqui dentro. Isso. Meio de molho. Isso. Terminei. Enquanto ela tá de molho, eu vou temperar pra costela. A carne. Isso. Como que eu faço na costela? Certo. A costela, eu gosto de escolher a costela PA, que é a ponta de agulha. Por quê? Costela, ponta de agulha e não despeça os ossos, né? Porque aqui eu tô vendo que tem os ossinhos. Eu costumo dizer que o nordestino, ele gosta de gordura. Eu também e aí o médico logo aqui a gente falando isso, né? Então finge assim, que ele não tá aí. Eu vou fingir que ele não tá aqui. Até porque o doutor tem cara de geração saúde né? também. Doutor, mas assim, mas daí saudável. Você tem que falar só um pouquinho, doutor. Vou te ensinar como é que você convence o médico de que tá tudo bem. A gordura é só para dar um gostinho. Só para dar um gostinho. Depois que estiver pronta, você tira. Você não precisa comer. Exatamente. Certo? Exatamente. O que eu gosto de usar na costela PA? Eu não gosto de trabalhar com a gaúcha, porque a gaúcha, ela é menos gordurosa, doutor. Não vai ficar tão macia. Isso, não vai ficar tão gostosa. Então, nessa receita, eu não utilizo óleo. Não precisa. Não utilizo óleo. Eu vou lavar a minha carne, eu vou cortar em pedacinhos, né? Eu vou cortar ela em pedacinhos. O pedaço, quem fala é você. Tá. Eu gosto de pedacinho pequeno. Por quê? Tem gente que não faz a vaca atolada por 2 motivos. Não gosto de trabalhar com panela de pressão. E se eu falar pra você que você consegue fazer sem a panela de pressão? Se for menor o pedaço, mais fácil, né, Tatá? Exatamente. Então, quanto menor o pedaço, melhor. Você consegue colocar na panela, já administra a água quente, inclusive eu deixei aqui já quentinha. Certo. Então, eu vou colocar a carne, vou colocar todos os temperos e vou colocar água quente. Tá. Né? Isso aí vai fervendo, né? Isso aí vai fervendo a água. E enquanto vai fervendo a água, a costela vai amolecendo. Vai demorar um pouquinho, em média de uns 30 minutinhos. Se for na panela, né? Tradicional, porque tem sem panela de pressão. Sem panela de pressão. Se for na panela de pressão, você vai administrando e vai mais rápido. Exato. É mais rápido na panela de pressão? Sim. O que é que eu posso fazer na panela de pressão? Eu consigo colocar tudo de uma vez. Certo. Né? Na panela de pressão, eu consigo colocar tudo de uma vez e cozinhar já com os temperos. Uma coisa que eu vi que você não tá temperando agora. Você vai temperar aí dentro. Você vai pôr o tempero aí. Isso. Tá. Tem aquele caso que geralmente as pessoas gostam de colocar. Eita, olha a cebola. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Tá cheiroso, tá cheiroso. Tá. Tem pessoas que gostam de colocar a cebola para dourar. Como eu não utilizo nem um pouquinho de azeite, nem óleo, nem nada, ela vai mais ressecar. Isso, eu tempero já tudo de uma vez. Por quê? Então você põe toda a carne e daí você põe o tempero. Isso. Aí depois você põe a água, é isso, Tatá? Exatamente. Tá. Eu coloco toda a carne, aí coloco o tempero. Depois que eu ponho o tempero, eu deixo apurar. É bem nordestino mesmo, apurar. Então eu vou deixar apurar com todos os temperos sem fritar, sem água. Tá. Depois que fritou, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, colocar a água fervendo, né? Certo. Depois que eu colocar a água fervendo, eu vou deixar ela uns minutinhos, de 5 a 10 minutinhos, e já administro a macaxeira. Então, olha, detalhe importante, você tá vendo aí na tela. Tá. Não temperou a carne, tá cortando em pedaços pequenos e colocando na panela. Se você for fazer na panela de pressão, o esquema é o mesmo. Isso. Daí você vai colocar toda a carne na panela, depois tem os temperos todos aqui, você vai pôr o tempero.
no fogo mais baixo para ela não queimar. Exato. Vai mexer bem ali o tempero com a carne e vai apurar. Daí, depois disso, que ficou um pouco apurando, você vai pegar a água que você já deixou esquentando, que a nossa já tá quentinha aqui. Você pega a água que você já deixou esquentando e você vai colocando aos poucos. Exato, vai Tanto colocando. Na panela de pressão põe de uma vez, né? Então, na panela de pressão você põe de uma vez. E na panela de pressão é 30, 40 minutos no máximo. E na outra você vai vendo aqui, dependendo do teu fogão, certo? Você vai vendo até, a gente fala que o bico da macaxeira. A macaxeira tem bico, tá, gente? O bico da macaxeira tem que estar mais molinho. O bico da macaxeira, ele vai abrir. Aí, tá bom? Ó. Tá vendo que abriu aqui, ó? Ah, o bico da macaxeira tá aberto, então a macaxeira tá pronta. Se o bico da macaxeira abrir, é porque tá pronta. Exatamente. E eu vou pôr na panela a macaxeira depois que apurar, junto na água? Isso, depois que eu apurei a costela com os temperos, certo. Aí eu já coloco a macaxeira e tampo e deixo com a água. Tá. Isso, aí se for na panela, 1h20, 1h30, mais ou menos, depende também da costela. Eu gosto de da macaxeira, que se tiver ruim, não vai, se tiver ruim, ela não vai ficar mole nunca. Isso, e se você, por algum acaso, encontrou uma macaxeira muito mole, é sempre legal ver isso. Às vezes vai ficar aquele purê. É bom pôr depois. Exato. For macaxeira manteiga, achei a macaxeira manteiga. Primeiro cozinha a costela e depois coloca. Isso. Qual o tempero que nós vamos pôr aqui? Então, aqui, gente, nordestino, a gente gosta de muito alho. Muito tempero. Exato. Então, assim, aqui eu já misturei uma cebola, tá? E 5 dentinhos de alho. Não é amassado, não. Pedacinho mesmo, eu tá? gosto de pedacinho, eu também fica eu acho que pega mais temperado. Isso. O que é que eu faço? Eu gosto muito de usar o coloral. E também gosto de usar páprica. E você pode misturar os dois e fica maravilhoso. Primeiro que a cor fica bonita. Exato. E a páprica defumada é maravilhosa. O sabor é demais. Eu gosto de usar 2 tipos de pimenta. Porém, eu trouxe uma que é muito saborosa, que é a pimenta calabresa. Mas não é aquela que aquece até o pensamento, não. Não é. A pimenta calabresa, você tem que ter muito cuidado para usar. Claro que ela arde um pouquinho. Porém, ela é muito saborosa. Muito saborosa mesmo. Pitadinha. Eu gosto de coisa apimentada, ponho mais. Eu não gosto. O tempero baiano? Não, esse aqui... Eu digo que é o tempera tudo, porque eu misturo o chimichurri. Eu misturo o chimichurri aqui e eu misturo um temperinho em pó, que ele é um pouquinho salgado, que ele tem um gostinho de carne. Então o sal você nem usa? Não. Eu não uso sal. Isso é importante, tá vendo? Não, se você caprichar no tempero natural, você já tira o sal da sua vida devagarinho. Exatamente. Tudo bem que não dá pra tirar de uma vez. Mas sal é algo que não combina muito bem com a vida saudável. Não. A gente já sabe disso. Exatamente. Então eu gosto de usar sempre os temperos naturais. Na verdade, eu digo que o tempero nordestino, ele é o quê? Vou pegar só um negócio pra sua mão. O tempero nordestino, ele não é nada mais, nada menos do que verdura, né? É a cebola, é o coentro, e é o coloral. E uma coisa que eu quero te perguntar. Agora, já temperou, mexi. Agora eu já ponho a macaxeira? Se for a macaxeira que não é muito mole, já ponho aí? Não. Aí aqui eu vou deixar fritando um pouquinho, porque a gordura, ela vai soltar o óleo. Tá. Vai queimar. Não vai queimar. Você vai baixar um pouquinho o fogo e você vai deixar fritar um pouquinho. Enquanto tá fritando, aí você deixa, que é o apurar que a gente fala, né? A gente deixa apurando e depois que apurou, pegou o tempero, eu vou pegar e colocar a macaxeira, mexeu pra pegar o tempero da carne. Pra não queimar, vou por aqui, fica mais fácil pra mostrar pra você que tá em casa. Bom. Pra não queimar, é o esquema aqui, ó. Você deixa no fogo médio. Isso. Que nós deixamos aqui. O nosso vai até o 9, nós deixamos no 4. Pronto. Que é o ideal. Exato. Daí uma coisa que eu quero te perguntar, que você vai fazer meu prato aqui, né? Eu quero montar um prato bem nordestino pra você. Pode ir montando. Posso montar? O que tem nessa farinha, por favor? Olha, isso aí é farofa de cuscuz. Gente, de cuscuz? Isso, farofa de cuscuz. Aí eu trouxe tudo que um nordestino gosta. A farofa de cuscuz, ela tem... Eu sempre falo. Dá uma passada pra cá? Passa pro lado de cá. Pra cá. Pra cá, né? Não, pra cá. Aqui mesmo. O que aqui você mesmo? quer? O cuscuz? Tá, isso. Deixa eu puxar pra você.
Eu sempre falo que eu não sou nordestina por um erro de rota. Não, todo mundo tem sangue nordestino. Todo mundo gosta. Gente, daí aqui tem aquela farofa do cuscuz. Isso, a farofa de bacon, cuscuz. Não, carne de sol. E isso é carne de charque. Carne de charque. Isso. Nossa. Isso é a carne de charque, né? Aí a gente coloca uma manteiguinha derretida, né? Você já vai por aí a manteiguinha? Isso. A manteiguinha derretida já tá aqui. Aquela manteiguinha do Nordeste mesmo. Tá. Você vai sentir o saborzinho. Você viu que aqui eu não trabalho com muito sal. Então, assim, já é o costume mesmo. Você vai sentir o sabor que não é muito salgado, tá? E eu digo que o prato da macaxeira tem que ter... Uma macaxeira vaca atolada, tem que ter vaca atolada, tem que ter o cuscuz e tem que ter a vinagrete. Eu não posso comer desse, não? Pode comer, eu posso poder? Quero sim. quente, ô. Ah, perfeito. Você acha? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa que a gente começou a fazer, em que momento que ela vai chegar nesse ponto? Porque agora você está deixando ela fritar. Não vai dar tempo para você. Por isso nós trouxemos as 3 etapas para você entender. Não dá tempo de apurar. Apurou significa, comecei a ver a gordura já desfazendo. Exato. É o momento que eu ponho a macaxeira ou a água, Ju? É o momento que você põe a macaxeira, porque a macaxeira, ela tem que pegar o sabor do tempero que eu coloquei. Certo. Né? Então eu vou pôr a macaxeira, daí eu deixo mais um pouco antes de pôr a água? Isso, você deixa só mais um pouquinho, dá uma mexidinha pra ela pegar a cor. Tá. Se puder focar aqui, a corzinha bem amarelinha, você tá vendo? Tá. A corzinha bem amarelinha. Não tem aquele coloral, aquele negócio amarelo, nada. Não. Como é que chama aquele tempero amarelo? É curry. Não tem... Né? Nada. Curry ou açafrão, Tá, né? Que você não tá tem falando, açafrão nem nada. O que Ela deixa fica amarelinho é esse amarelinha. aqui, ó. Tá. É isso então aqui você que tem que deixa deixar ela apurar bem a hora que abrir o bico. Que já sei, abrir a ponta, né? Abrir o bico. Abrir o bicozinho Pronto. dela aqui, ó. Tá vendo Pronto. que tá abertinho o bico? Ela tá pronta. Você viu que esse é o tom, tá? Que os meninos estão te Isso. mostrando aí. Perfeito. Você quer Quero a arroz vinagrete? também, tá? Quero vinagrete também. Aí eu trouxe o arroz, gente. Por que eu trouxe o arroz? Tem que ter um arrozinho. Porque tem gente que gosta de arroz em tudo. E tem que ter o arroz. Então a gente trouxe aquele arroz com bastante alho também. Gostosinho. Ai, gente, que trapato bonito. Olha, uma coisa que eu quero te falar. Trabalho da Jussara Tainá. Isso. Da Thay. Guloseimas Cairós, tá aí na tela para você. Você pode fazer a tua encomenda, porque ela não faz só salgados, não. Ela faz tudo que você pode imaginar. Você se perde naquele Instagram. Porque não dá para ela falar, ela é especialista em pratos. Não, ela é especialista em culinária. Especialista em comida, em doce, em tudo. O que você mais gosta de fazer, Tatá? Olha, eu vou ser sincera pra você. Antigamente, eu gostava muito de trabalhar só com doce. Né? Quando a gente começou com buffet, né? Hoje somos especializados, é uma empresa especializada em churrasco. Então você pode contratar a Tainá para fazer seu churrasco, eventos para tua empresa e na sua casa mesmo, tá? Que é o 949 94940 5699. 94940-5699 é o telefone para você entrar em contato com ela, para ela te passa o cardápio, faz o orçamento dos teus eventos. No Facebook e no Instagram, que é no Facebook é Cairós Guloseimas e no Instagram Guloseimas Cairós. Você conhece todo o trabalho. Tem várias, tem várias coisas lá. Tem várias coisinhas lá, inclusive a inauguração do nosso cardápio nordestino. Nossa, né? Meu Deus. Vamos ter agora um cardápio nordestino. Coisas, tá? Isso mesmo. Vamos ter um cardápio nordestino agora, porque a gente só tinha esse cardápio em junho e julho. Gente, e agora o pessoal quer o ano todo, né? Deixa eu te interromper, só pra falar uma coisa. Dá uma olhada como desmancha essa carne, gente. Olha, nem precisei da faca. Eu puxei aqui, ela já desmanchou. Ó, olha que beleza isso. Meu Deus do céu, que delícia. Não sei nem com o que eu como. Espera de pegar um menor aqui para caber um pouco de cada coisa para experimentar. Então o cardápio agora é o ano inteiro. Então você pode fazer a tua festa até nordestina se você quiser, é só você conversar com a Tatá. A gente vai até o seu espaço e prepara tudo do jeitinho que você gosta. E lava a louça depois? Você entrega lava tudo limpo? tudo e organizado. Isso. O povo gosta de tudo. E a gente trabalha em todo o território de São Paulo. A gente tanto trabalha na praia, litoral, trabalhamos em tudo. Quer um pedacinho? Olha, gente, que delícia. Levante a mão pra receber. Não precisa de sal. Não precisa. Você sente o tempero. Nossa, Tatá, que delícia, viu? Ainda bem que seu marido não ficou doente hoje, né, menina? Gente, essa vaca atolada já tá entalada aqui na minha garganta, faz quase um mês. Porque a Tatá, o marido dela ficou doente no dia que ela ia vir pra cá. Muito bom. Delícia, delícia.
Maravilhoso. Delícia mesmo. É uma combinação de sabores, né? Não, menina, essa farofa maravilhosa. Obrigada, Tatá. Você vai imagina. voltar logo? Volto. O que você vai fazer da próxima vez? Olha, a gente Vai pode pensando. fazer várias coisas nordestinas. Inclusive, você que está assistindo aí, você pode colocar no comentário aí o que manda você o que você quer que a gosta gente faz. o que você quiser. de A algo gente nordestino e a gente traz aqui pra vocês. Manda o que você quiser, que Tatá faz o que você quiser e a gente come com muita alegria. Com certeza. Obrigada, viu, meu amor? Imagina. Doutor, obrigada pela companhia. Até a próxima. Com boas notícias pro nosso casal, né, doutor? Sim. Obrigada a você também pela companhia, uma alegria ter você nessa tarde. Lembrando a você que lá no nosso canal, corra lá no YouTube e se inscreva. Todos os dias tem conteúdo do programa para você assistir de novo e já espalhar para todo mundo e compartilhar. Te espero amanhã às 2h da tarde, tem mais tudo de bom para você. E amanhã é dia de Trocando Ideias, estamos te esperando. Beijão para você, tchau, tchau.